de nós começarmos a falar, tem muita coisa para fazer. Hoje se dá por oficial a abertura da igreja, não a inauguração, mas a inauguração, né? Porque é uma nova igreja. E vai ter a consagração do filho do William, da filha do William e da Ellen, a consagração do Marcos. Não vou ser prolixo, vou ser o mais objetivo possível. Tá? Vou levantar um pouquinho aqui no calcanhar para dar para todo mundo ver, porque aqui essa coluna tira um pouco a visão. Eu quero que você prepare o seu coração para ser muito abençoado a partir de hoje. Amém? Amém? Ah, mas eu já era, sem mais. Amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Rapidinho. Não vou demorar não, só são 22 versículos que nós iremos ler. Salmo 91. Vamos ler juntos? Vamos ler então todos? Diz assim, muito conhecido: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio e o meu baluarte. Amém? Vamos repetir junto? O que habita no esconderijo do Altíssimo, o que diz? Te alcançará em algumas traduções, em outra te cobrirá, enfim. Mas é o mesmo significado. Feche os seus olhos rapidinho em nome de Jesus. Espírito Santo, em um teu nome, Senhor, eu gostaria que os momentos em que nós estaremos, meu Deus, falando aqui sobre esse texto sagrado venha ficar marcado no coração dos seus filhos. Talvez pareça, Senhor, um texto tão conhecido, tão falado nas igrejas, nos lugares, nos serviços, até mesmo na nossa própria casa. Mas a importância, meu Deus, é tão grande, é tão imensa, que nós não calculamos simplesmente ao ler. Então, Espírito Santo, prepara o nosso coração para que nós possamos absorver alguma coisa dessa palavra para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senta em nome de Jesus rapidinho. Ó, deixa eu dizer duas coisas para você importantes. Nós estamos falando sobre o crescimento espiritual, nós estamos dizendo, pregando para as pessoas, em casa, na mídia, colocamos na internet, nós falamos para as pessoas, que esse ano seria o ano do crescimento espiritual. Seria o ano em que nós iríamos crescer espiritualmente. Quando se cresce espiritualmente, se cresce também fisicamente, se cresce também financeiramente, porque a nossa vida externa, essa que nós vivemos, essa que nós estamos convivendo todos os dias, ela é o resultado da que está dentro, interna. Ela é o resultado da que está dentro de nós, no nosso interior. O nosso exterior corresponde ao nosso interior, o que está lá dentro. Tá? Para que nós entendamos melhor. Por isso que Deus colocou esse propósito no coração da pastora, colocou esse propósito no nosso coração, que esse ano seria o ano do crescimento espiritual. E nós vamos viver isso. Nós vamos absorver isso. E não há nada melhor de nós absorvermos isso, se não for através de estarmos não na sombra do fulano, do cicrano, do beltrano, mas estar sobre a sombra do único que é capaz de realizar isso na vida da gente. É o que Davi está nos dizendo. É que o salmista Davi está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, aquele que habita, isso é fácil de entender, no esconderijo do Altíssimo, ou seja, na presença de Deus, na casa de Deus. Não há presença de Deus sem que não esteja na casa de Deus. Você veja como as coisas elas são assim, ligadas uma coisa com a outra. Você não vai calçar o sapato, você que é homem, sem a meia, vai ficar desconfortável. Não é assim? A mulher ela não vai colocar um sapato elegante sem que não esteja um acessório decente. Só para que nós entendamos. Assim é a nossa vida com Deus. Não é diferente.
Então Davi disse, olha, aquele que habita, aquele que quer estar, aquele que quer vencer, aquele que quer crescer, ele precisa estar sob a cobertura do Espírito Santo, da sombra do Altíssimo. Está falando literalmente de Deus. Se você quer vencer, quer conquistar, quer crescer, não é no tamanho, pastor? Não é nesse aspecto que estamos falando. Nós estamos falando crescer na vida interior, na sua vida com Deus, no seu dia a dia, na sua fé, no seu compromisso com Deus. E através disso, as outras coisas, elas vão acontecendo naturalmente. Amém, pessoal? Você está entendendo? Está compreendendo? Não é muito difícil entender. Esse ano será um ano voltado para isso. Nós iremos trabalhar dentro. Às vezes nós trabalhamos muito por fora e caímos nos erros de algumas igrejas por aí. Observamos as aparências. Não, nós vamos trabalhar por dentro. Como isso? Como investindo na sua vida espiritual, investindo no seu crescimento espiritual. Quando você está bem com Deus, você está bem com todo mundo. Quando você está bem com Deus, você está bem com todo mundo. Quando sua vida está estruturada diante da sombra do Altíssimo, você está bem com todo mundo. Não tem problema. Mas não existe problema. O problema não consegue vencer você. Você já percebeu nisso? Já prestou atenção nisso? Mas quando a sua vida não está bem espiritualmente, aí você começa a visualizar os problemas. É como você estivesse, sabe, sem a... Não, como não? Na verdade você está sem a cobertura do Altíssimo, sem a cobertura de Deus. E eu confesso para você, meu amigo, minha amiga, você que está me vendo pela internet, você que está me vendo pelo YouTube, pelas redes de comunicação, se você não tiver coberto sobre a sombra do Altíssimo, está difícil. Fica difícil vencer. Fica difícil viver uma vida, seja espiritual, sentimental, amorosa, conjugal, financeira, familiar, em todos os sentidos que você possa imaginar. Deus é a razão para tudo isso, pessoal. Amém? Amém. Eu ouvi um ditado que é muito conhecido, e é verdade. Se você está bem com o seu interior, com Deus, não precisa mais de nada. Pode se levantar exército, pode se levantar quem for, mas a sua visão ela está focada em Deus. Amém? É o que nós vamos viver, é o que nós vamos viver esse ano aqui. Então você que quer vencer, geralmente os diálogos anteriores, Deus vai abençoar. Não que Deus não vai abençoar, Deus vai abençoar. Vamos orar pela família, vamos orar pelo casamento, vamos orar pela vida financeira, daqui a pouco vamos orar por tudo. Mas nós não vamos sair da sombra do Onipotente. Amém? Essa vai ser o nosso legado de 2014. Porque nós já tivemos prova disso. Se nós não precisa nem sair, se nós nos afastarmos um pouquinho só que seja, o caldo começa a entornar. É ou não é verdade? Quem concorda com isso, levante a mão. Seja sincero com você mesmo. Se afastar um pouquinho, a vida espiritual vai ser. E aí os problemas começam a aparecer para você. Meu amigo, em nome do Senhor Jesus, coloque isso no seu coração. Esse ano é a primeira palavra, o primeiro culto que você está vendo, assistindo, participando, como inauguração dessa igreja. Esse ano vai ser o ano do crescimento. Você vai investir na sua vida espiritual. E você vai ver que as demais coisas que é importantes, elas vão acontecer. Amém, pessoal? Não saia. Um alerta para você. Eu quero fazer igual a Davi. Ele disse, olha, não adianta. Não adianta. Se você se afasta da sombra do Onipotente, acabou. Aí vem a peste, aí vem a mortandade, aí vem os problemas, não é verdade? Aí começa a aparecer, aí você começa a enxergar, aí você começa, porque eles apresentam para você enormes, poderosos, aí você começa a olhar para trás, e aí você começa a sair
você começa a não sentir vontade de vir na igreja, você começa a se envolver com outras coisas, a igreja fica em último plano, você começa a ir se afastando aos poucos, lentamente, sem perceber. Aí acabou. Então, em o nome de Jesus, a partir de hoje, você vai fazer semelhante a Davi. Eu não vou me apartar da sombra do Onipotente. Quem já leu isso em casa, o Salmo 91? Tem gente que tem ele aberto na sua casa, comprou a Bíblia, abriu e ele fica lá. Lê de vez em quando, tira o pó, mas não foi para isso. Davi fez isso para que nós vivêssemos e acontecêssemos na nossa vida. Amém, pessoal? Você está compreendendo, sim ou não? Todos vocês estão entendendo? Então, a partir de hoje você vai dizer assim: eu não vou me afastar mais da sombra do Onipotente. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para mim: eu não vou me afastar mais da sombra do Onipotente. Diga para a pessoa assim, olhando nos olhos dela assim, ó, eu não vou me afastar mais. Você que está nos assistindo, diga para a pessoa que está do seu lado: eu não vou me afastar mais da sombra do Onipotente. Diga isso, pessoal. Diga para a sua mulher, para o seu esposo. Porque se não houver isso, meu amigo, minha amiga, preste atenção, a gente não consegue não. Amém? Então olha, se você estiver aqui conosco, eu estou falando condicional, se você estiver aqui conosco para finalizarmos, todas essas bênçãos te alcançarão. Se você estiver debaixo da sombra do Onipotente, todas essas bênçãos lhe alcançarão. A bênção do crescimento espiritual, a bênção da vida familiar, a bênção da vida financeira, tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque existe uma sintonia entre você e o Altíssimo. Amém? Faz assim, ó, existe uma sintonia entre você e o Altíssimo, que é Deus. Então não acaba nada, não me falta nada. Amém? Vocês entenderam? Sim ou não? Você não pode esquecer disso mais. Não saia mais. Não se aparte mais da sombra. Não é gostoso quando está nesse calor você ficar assim na sombra? É ou não é verdade? Né? Você vem daquele carro, aquele ar-condicionado e tal. Quando você pisa o pé fora, aquele calor. Aí você começa logo a olhar um lugar que tem a sombra. Não é assim? Não é gostoso? Agora imagine isso Deus. Imagine isso infinitamente. Imagine isso espiritualmente. Quando as coisas não estão bem, quando os relacionamentos não estão legais, quando a vida financeira não está lá aquela coisa, quando os problemas físicos aparecem corriqueiramente, você pensa em quem? No Papa? Você pensa no guru? Não, você pensa em Deus. Amém, pessoal? Eu quero dizer para você isso, viva o que está escrito no Salmo 91, no primeiro versículo. Não se aparte da sombra do Altíssimo. Se você se apartar dela, se você sair dela, consequentemente, você vai começar a ver os seus problemas maiores que o seu Deus. Você vai começar a ver os seus problemas, maiores que você mesmo. Meu amigo, em nome de Jesus, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, por favor. Não precisa ficar de pé, só põe a mão no coração. Não diga nada, absolutamente nada. Apenas põe a mão nesse órgão que bombeia o seu sangue e ouça essa oração e faça dela, o ano de 2014, faça dela uma vida e prática, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Quando o teu servo Davi disse isso, é porque ele já tinha provado do contrário. Quando ele saiu da tua presença, os seus inimigos começaram a vencer. E a oração que eu faço por eles, meu Deus, por essa palavra tão importante, tão linda, tão aberta nas casas, nos lares, nas famílias, porém, meu Pai, tão não vivida, porque às vezes abre no Salmo 91 e está descoberto. Eles vivem vulneráveis às doenças, às enfermidades, os problemas. Meu Senhor, eu quero fazer essa oração para que a vida desses que estão aqui, daqueles que estão nos vendo agora, você, meu amigo que está aí, do outro lado, está nos assistindo, eu quero que você receba agora, em nome de Jesus, a sombra do Onipotente
seja, a sombra da vitória, ou seja, o próprio Deus na sua vida. E que esta oração, meu Deus, seja, em nome do Senhor Jesus, um carro-chefe para que a vida deles possam ingressar espiritualmente, que eles cresçam, em nome de Jesus Cristo, em todos os sentidos, em nome de Jesus. Agora, com muita sinceridade no seu coração, diga: Espírito Santo, não me deixe, por favor, não me deixe eu me apartar da tua sombra, da sombra do Todo-Poderoso, do Altíssimo, que a minha vida, a minha família, aqueles que me rodeiam, estejam cobertos sobre essa sombra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja